Ouvir o momento dessa comunicação, Wesley, vai vendo. Roberto Marinho tá voltando na contramão, Popô. Não, subi na ponte. Subi na ponte, Popô. Os policiais então pelo rádio vão informando que os suspeitos estão atirando, vão passando as coordenadas, os pontos pelos quais os homens na moto estão passando, vai vendo. Popô, é moto de grande porte, 2 indivíduos. E essa perseguição se estende, Wesley, por várias ruas da zona sul de São Paulo. E aí quando eles entram na marginal do Rio Pinheiros, os policiais aceleram e passam dos 100 km por hora. E já na altura de Interlagos, os ladrões infelizmente conseguem fugir. Mas os bandidos deram um trabalhão para a polícia e começaram a atirar. E ali os policiais pelo rádio já começaram a passar todas as coordenadas para as equipes pedindo reforço. Você vai vendo aí, olha, a via completamente lotada de carros, veículos e os criminosos costurando o trânsito e a polícia junto, ali a polícia na cola dos bandidos. Mas infelizmente esses ladrões já na altura de Interlagos conseguiram fugir. Perseguição pelas ruas de São Paulo, perseguição alucinante pelas ruas da capital, viu, Wesley? Obrigado, Lucas, pelas suas informações. Aí o trabalho diário, né? A polícia fazendo abordagens, rondas pela cidade, mas esse caso, infelizmente, não conseguiu chegar até os criminosos que acabaram fugindo nesta situação, nessa fuga aí, né? Perseguição cinematográfica registrada, conforme você vai vendo nas imagens. Agora dá só uma olhada nesse flagrante, gente. Criminosos usaram um caminhão guincho. Não, é que eu até estava comentando antes, quando a gente estava aqui no link ao vivo, porque tem bandido que ele pensa, hoje eu vou roubar dessa forma, hoje eu vou furtar dessa forma. Quem que desconfiaria quando o guincho chega ali na rua, inclusive, né, com sinalizadores e tal, para pegar esse carro? Quem que ia imaginar que o veículo seria furtado? O veículo estava estacionado e os bandidos, né, chegaram com um guincho, conectaram o carro e em poucos minutos levaram o veículo embora. É notícia, informação e você acompanha no Balanço Geral amanhã. Um crime ousado, diferente, registrado por câmeras de segurança. Em menos de 2 minutos, o carro estacionado é guinchado pelos bandidos. Repare na imagem, o guincho vem pela rua, já transportando um carro na plataforma. Sem levantar suspeitas, ele tem até luz de sinalização. Não parece ser um veículo usado em crime. O motorista dá ré para estacionar na frente do alvo. 2 bandidos descem do guincho. O de camiseta listrada vai até a lateral do carro, enquanto o de moletom e capuz conecta o veículo ao guincho. Ele chega a deitar na rua para mexer na parte de baixo do carro. O comparsa se aproxima e aciona o sistema de reboque. Os criminosos facilmente suspendem as rodas dianteira e engatam o carro ao guincho. Fogem facilmente. Essa é uma das câmeras de segurança que registraram o furto. O carro estava estacionado bem aqui, nessa rua que fica no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo. Uma rua tranquila, com pouco movimento, cheia de casas, prédios e estabelecimentos comerciais. Muitos monitorados por câmeras de segurança. Mas isso não impediu a ação dos bandidos. O dono do carro, ele tem um comércio aqui próximo, aqui na Abrão de Moraes. E ele gosta de deixar o carro aqui porque ele acha que é um lugar um pouquinho mais seguro do que ali na avenida, porque ali não tem câmera nenhuma, então aqui ele deixa, porque tem várias câmeras de segurança aqui, da vizinhança, dos condomínios, dos comércios da região, então ele gosta de deixar o carro aqui. O crime aconteceu de madrugada, pouco depois da meia-noite. Foi rápido e silencioso, não chamou a atenção, mas quem vive no bairro já sabe que é comum roubo e furto de veículo por ali. Pela região, ela ser muito de fácil acesso a Ricardo Jafé, que é um trajeto onde é rota de fuga, né? É comum você ter assalto de automóveis aqui na região. Morador do bairro há 17 anos está sempre atento e paga mais caro no seguro do carro por conta da região. Sempre tem uma recomendação de cuidado na hora de ir embora, para pegar o seu carro. Então, aqui tem esse cuidado na hora de ir embora. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a delegacia da área registrou de janeiro a novembro de 2020 175 roubos e 637 furtos de veículos na região. O conhecido da vítima confirmou à nossa equipe que o carro ainda não foi encontrado. Ainda fica a dúvida se o carro na plataforma também foi furtado.
Na hora da fuga, é possível ver o rosto do ladrão de camiseta listrada. Essas imagens devem ajudar a investigação no trabalho de identificação dos bandidos. É cada uma, né, minha gente? Não dá para acreditar, né? Utilizaram aí o guincho e possivelmente esse veículo que estava aqui na plataforma pode também ser aí produto de furto, né? Esse caso vai ser investigado agora pelas autoridades para que a polícia consiga colocar as mãos nesses bandidos. Na maior cara de pau, né, gente? Não tem cabimento. Chegam lá, conectam a frente aqui do veículo e saem como se nada tivesse acontecido. Infelizmente está aí uma triste realidade dos roubos e furtos acontecendo a todo momento. Agora, roubo durante a madrugada. Um ladrão aproveitou a calmaria de uma rua para furtar uma moto. Mas esse não foi o único crime desse bandido, não. Ele ainda ligou para a família e pediu dinheiro para devolver o veículo. Vamos com a reportagem. Repare na imagem. Este homem que está caminhando pela calçada se aproxima desta moto que está estacionada. Ele tem objeto na mão e tenta a todo custo ligar o veículo. No primeiro momento, ele não consegue dar a partida na moto. Após várias tentativas, ele desiste de ligar o veículo, mas consegue furtar a moto, empurrando, e acaba fugindo do local. A moto era do pai dessa mulher, que prefere não se identificar. Meu pai foi pra praia, né, correr. Aí, na volta, ele percebeu que ele olhou e falou, ai, cadê minha moto? Foi essa câmera de vídeo monitoramento que registrou toda a ação do bandido. Esse crime aconteceu por volta das 3 horas da madrugada. Assim que a família pegou as imagens e teve certeza de que a moto tinha sido roubada, eles começaram a divulgar a foto do veículo pelas redes sociais. O que causou surpresa foi que 40 minutos depois, eles receberam uma ligação do criminoso. Uma pessoa mandou mensagem para ela falando que estavam com a moto. Essa foto mostra parte da conversa que o criminoso teve com a família. Na mensagem, ele manda o chassi da moto para que a família tivesse certeza de que o veículo estava com ele. E todo momento ele me pedia dinheiro em troca da moto. A filha da vítima conta ainda que o pai está passando mal por causa de toda essa situação. A moto foi comprada há 8 meses e é utilizada para trabalho. Toda a família está muito assustada. A gente até agora, sim, a gente está muito assustado, a gente está sem entender o que está acontecendo, porque a pessoa vem em frente à sua casa, rouba uma moto e ainda te liga pedindo dinheiro, né? Na Record TV, jornalismo ao vivo é prioridade. E olha só, gente, vamos aqui trazendo informações agora, até porque o Ministério da Saúde inicia hoje o processo de distribuição da vacina contra a Covid-19 para todos os estados e o Distrito Federal. O Hospital das Clínicas montou uma mega operação para vacinar profissionais da saúde em São Paulo. A repórter Maria Carolina Paz tem as informações. Mais uma vez, Cacá, é com você. Wesley, acaba de chegar a informação confirmada aqui pela assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas que os primeiros a serem vacinados, né, a partir das 7 horas da manhã aqui no Centro de Convenções Rebouças, são os voluntários, os profissionais da saúde voluntários que irão aplicar as doses nesses cerca de 30 mil profissionais da área da saúde que compõem aqui o complexo do Hospital das Clínicas. Então, inicialmente, de 20 a 30 profissionais, eles irão entrar aqui no centro de convenção, irão receber a dose da vacina e aí sim irá começar oficialmente, né, a vacinação aqui para todos os profissionais da área da saúde. Além desse centro de referência, outros 5 locais, 5 hospitais no interior paulista também começam a vacinar no dia de hoje, de acordo com o governador João Dória. São 30 postos de vacinação aqui dentro, irá ter um horário determinado, né, nessa vacinação, justamente para não gerar aglomeração, e os profissionais da área da saúde, eles irão receber 2 doses com um intervalo de 21 dias. Ontem a primeira vacinação aconteceu, uma mulher enfermeira do Instituto Emílio Ribas, 54 anos, Mônica Calazans, foi a primeira pessoa a receber a vacina no Brasil. Outras 111 pessoas também receberam a vacina aqui. A gente continua acompanhando a movimentação. Por enquanto, funcionários, né, da segurança, a polícia e também alguns profissionais da área da saúde já começam a chegar aqui. Wesley. Obrigado, Cacá, gente. Olha só, as vacinas irão direto para o Ministério da Saúde na capital federal. E de lá serão distribuídas para o resto do Brasil. Quem tem os detalhes é a Hariane Bittencourt. Hariane, bom dia para você. Qual que é a previsão da chegada das doses por aí? Como que tá?
Oi Wesley, muito bom dia para você também, viu? Um excelente dia para todo mundo que nos acompanha. As vacinas, elas devem sair aí de São Paulo às 7 horas da manhã e a previsão é que cheguem aqui à base aérea do Distrito Federal às 9 horas da manhã. Eu tenho o número exato aqui da quantidade de doses que vão chegar aqui logo mais. São 4.636.936 doses da vacina do Butantan, que é aquela vacina justamente a Coronavac, produzida pela Sinovac Biotech. Essas doses já devem chegar e quando chegarem, inclusive, elas vão para esse local aqui onde eu estou, que é a rede de frio do DF. Aqui eles vão guardar os imunizantes e daqui eles ficam distribuídos para as outras unidades da federação. Essas doses, como a gente vem acompanhando, né, começam a ser distribuídas numa semana de grande expectativa, né, inclusive aqui onde nós estamos, a todo momento chegam viaturas da Polícia Militar, justamente porque também a segurança pública vai escoltar toda essa distribuição, a chegada dessas vacinas, né, para evitar que alguma intercorrência aconteça por aqui, mas a expectativa é muito grande, inclusive aqui no Distrito Federal, a vacinação deve começar já na quarta-feira, seguindo o cronograma do Ministério da Saúde, a partir das 10 horas da manhã. Então, reforçando, essas doses saem de São Paulo depois de uma cerimônia aí que vai ser encabeçada pelo ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, a partir das 7 horas mesmo, e na sequência chegam aqui no DF às 9 horas da manhã. A gente segue acompanhando, viu? Eu volto com você, Wesley. Obrigado, Ariane Bittencourt, pelas suas informações. E durante toda a nossa programação, você sempre vai acompanhar novidades sobre o início da vacinação que acontece por todo o país. Olha só, gente, 2 pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito na zona leste de São Paulo. Bruno Piscinato, o que aconteceu nesse caso aí, Bruno? Gente, você está vendo imagens desse acidente. Daqui a pouco o Bruno Piscinato participa aqui com a gente, trazendo detalhes para você acerca desse acidente aí registrado aqui na Grande São Paulo. Agora vamos com esse caso de uma tragédia no mar. Em uma praia famosa, uma criança e 3 mulheres morreram após 2 lanchas baterem em cheio. As vítimas eram quase todas da mesma família. Agora o caso está sendo investigado. O passeio de 2 famílias foi interrompido de maneira trágica. A colisão foi tão forte que destruiu as lanchas e assustou turistas e moradores que aproveitavam em outras embarcações. Meu Deus do céu, coitado. Uma mancha de óleo se espalhou pelo mar. Olha isso. Pegou fogo mesmo lá. Pegou fogo lá, o motor ligado lá. O acidente aconteceu próximo das ilhas Itaiangá e Calaca, na costa de Angra dos Reis, região da Costa Verde do Rio de Janeiro, uma área conhecida pelos frequentes passeios turísticos no mar. 4 pessoas morreram, 3 da mesma família. Uma menina de 11 anos, a mãe e a avó. A 4ª vítima era uma amiga da família. Equipes da Marinha e dos Bombeiros se dirigiram para o local e iniciaram buscas. Outras 4 pessoas ficaram feridas no acidente. 3 delas foram atendidas por socorristas no local. A outra vítima precisou ser levada para o hospital. São 7 horas e 6 minutos. A gente vai trazendo informações de 2 pessoas que ficaram feridas em um grave acidente de trânsito na zona leste de São Paulo. Bruno Piscinato, agora sim, traz informações pra gente desse acidente, Bruno. Pois é, Wesley, pelas imagens que a gente vê, né, o carro capotando ali na Zona Leste, como você falou, a polícia agora está investigando o que teria causado esse acidente, esse capotamento. A princípio, indícios de que o carro estaria em alta velocidade, mas os policiais, né, a perícia foi até o local, está investigando para ver se não teve nenhum problema, questão de pneus ou até de freios desse carro. Fato é que o carro capotou e chamou muita atenção dos vizinhos. Os vizinhos saíram desesperados para prestar ali o primeiro atendimento. Eles chamaram socorro, mas até que esse socorro chegasse, os próprios vizinhos fizeram ali o resgate, tiraram 2 pessoas de dentro desse carro. Em seguida, aí sim o resgate chegou, os paramédicos levaram essas 2 pessoas para hospitais ali da região. Isso aí aconteceu no Parque das Flores, região, como a gente disse, da zona leste da cidade de São Paulo. E é impressionante, porque nessa segunda-feira a gente já mostrou vários acidentes de trânsito, mostrando em vários deles também a imprudência, né, dos motoristas, muitas vezes acima da velocidade permitida na via, e aí causa imagens como essa, esse capotamento impressionante e muito sério que aconteceu
aconteceu na zona leste de São Paulo. Wesley. Obrigado, Bruno, pelas suas informações. E a gente segue agora trazendo detalhes desse caso de um homem que foi preso por colocar fogo em uma pessoa que dormia na entrada de um imóvel desocupado. Caso aqui do estado de São Paulo. O autor não revelou o motivo do crime. A vítima está em estado grave. Veja. Estas imagens, gravadas por câmeras de segurança instaladas próximo ao local do crime, ajudaram a polícia a encontrar o suspeito. Quando foi detido, o homem usava a mesma blusa e carregava uma sacola, como a que aparece no vídeo. Dentro dela estava a bermuda que ele vestia no momento da ação. Só faltava a bermuda azul com detalhes em branco. Foi falado para que os investigadores abrissem a sacola branca que ele carregava e lá foi encontrada uma bermuda azul com detalhes em branco. Segundo a polícia, o homem, que também seria morador de rua, está há 4 meses em Rio Preto e já foi condenado por um homicídio praticado na Bahia. O suspeito foi ouvido aqui na Divisão Especializada de Investigações Criminais e se reconheceu nas imagens do circuito de segurança, mas ainda assim negou a autoria do crime. O mesmo homem que aparece no vídeo carregando a sacola branca e um recipiente que a polícia acredita conter um líquido inflamável se aproxima do local onde a vítima, identificada como Francisco Henrique de Lima, de 55 anos, dormia. Quando as chamas começaram a se alastrar, ele sai correndo. Ele nega tudo em relação ao crime. Fala que não sabe quem que é a vítima, nega a prática do crime, mas se reconhece nas imagens indo em direção à vítima. Eu, em 27 para 28 anos de carreira, eu nunca vi um negócio desse. Uma viatura da Polícia Militar que fazia ronda na região se deparou com a cena e prestou socorro ao homem, que está internado em estado grave na UTI. O suspeito foi preso em flagrante e deve ser indiciado por tentativa de homicídio triplamente qualificado e incêndio. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. O que motivou o crime ainda é um mistério para a polícia. Segundo testemunhas, a vítima usava um imóvel desocupado como abrigo e não causava problemas à vizinhança. A polícia prendeu uma quadrilha suspeita de assaltar casas de chineses. Inclusive, o Lucas Carvalho volta aqui no Balanço Geral amanhã trazendo informações, porque nós temos detalhes que essa quadrilha teria roubado cerca de 350 mil reais de uma das vítimas. E além dessa grana toda, dos cerca de 350 mil reais em dinheiro, levaram joias e bolsas de grife. Os policiais apontaram, Wesley, que as vítimas escolhidas eram geralmente comerciantes e movimentavam aí grandes quantias em espécie no dia a dia. A gente está observando aí as imagens das câmeras de segurança que mostram esses criminosos dentro de um prédio antes de invadir o apartamento de um chinês. Geralmente a gente sabe que pessoas orientais acabam deixando dinheiro dentro de casa, né, Wesley? A gente sabe que talvez por uma questão de cultura é assim. E aí os criminosos crescem os olhos. 3 suspeitos, portanto, foram autuados por roubo e associação criminosa e estão à disposição da justiça. É flagrantão chegando de Águas Claras, no Distrito Federal. Obrigado, Lucas. E olha só, gente, um suspeito morreu e outro foi preso depois de uma perseguição na Zona Leste aqui de São Paulo. O repórter Pedro Leão tem as informações pra gente, Pedro. Exatamente, Wesley, nós temos as imagens aí que mostram o fim dessa perseguição. São 2 homens em uma moto, eles acabam colidindo contra um muro no final de uma rua e aí é possível perceber que há também 2 pedestres. Quando eles observam o acidente com a motocicleta, imediatamente eles vão prestar ajuda aos suspeitos. Porém, quando a polícia militar chega, o policial sai da viatura armado, os pedestres tomam a ciência da situação, que ali se tratava na verdade de uma perseguição, eles deixam ali por conta da polícia militar. Um dos bandidos ainda tentou fugir, foi imobilizado ali pelo policial, algemado no chão, e o outro não esboçou reação nenhuma. Ele ficou desacordado, foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Essa dupla estava fugindo da polícia, eles eram suspeitos, estavam nessa perseguição. Agora a investigação vai tentar esclarecer o que levou à morte desse motociclista, desse suspeito. Por quê, Wesley? Porque não houve troca de tiros, o bandido não foi baleado. Ele apenas colidiu contra o muro, mas também não foi uma batida tão forte que causasse a morte dele por conta desse acidente. Então isso está sendo investigado pela Polícia Civil. Wesley. Agora são 7 horas e 12 minutos e a polícia investiga o acidente que matou um homem e a neta dele de 14 anos. O carro das vítimas foi atingido em cheio por um veículo de luxo que estaria participando de um racha.
O motorista que causou o acidente tinha bebido e estava com a carteira vencida. Segundo a polícia, o veículo de luxo e este outro carro onde estavam 4 pessoas seguiam na mesma direção. Depois de capotar várias vezes, um dos carros bateu na árvore e pegou fogo. Uma mulher e o filho de 10 anos foram arremessados para fora do carro. Ela chegou a perder um dos braços. As outras 2 vítimas não resistiram. O motorista e a neta de 14 anos morreram carbonizados. Uma das testemunhas nos contou que estava descendo a Avenida Carlos Luz, sentido Pampulha, e observou 2 veículos vindo em alta velocidade, na mesma Avenida Carlos Luz, sentido centro, e um desses veículos veio a fechar a Paraty. Assim que souberam do acidente, os parentes foram até o local. Este homem ajoelhou e chorou. Ele foi amparado por um amigo. A batida foi tão violenta que a Mercedes ficou destruída depois de atingir outra árvore. Um dos eixos se soltou. Alexandro Felipe Domingos, de 46 anos, estava na direção. Ele não ficou ferido, mas foi examinado ali mesmo por uma médica do SAMU. O homem apresentava sinais de embriaguez e fez o teste do bafômetro. Ele fez o teste do etilômetro e o resultado foi 0,76 miligramas. Alexandro foi preso pelo crime de trânsito. Ele negou que havia bebido e deu outra versão para o acidente. Você consegue explicar pra gente o que aconteceu? Você estava dirigindo? Estava dirigindo, batendo na traseira do carro, o carro rodou. Você bebeu? Não, foi até feito até o teste aí. Você estava fazendo algum pega? Não, eu não. O homem foi levado para a delegacia. Além da embriaguez, ele estava com a carteira de habilitação vencida desde 2015. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. A suspeita é que o dono do carro de luxo participava de um pega com outro motorista. E durante o racha aqui na avenida, um dos veículos teria atingido o carro onde estava a família. A polícia diz que vai recolher imagens de câmeras da região para tentar identificar o outro condutor. E agora você vai ver aqui no Balanço Geral amanhã um atentado a uma delegacia deixou 2 viaturas completamente destruídas. Lucas Carvalho, foi um incêndio criminoso praticado nesse caso aí, né, Lucas? Foi sim, Wesley. E o homem ainda não foi identificado. Ele usou uma substância inflamável, jogou nas 2 viaturas que estavam paradas e estavam estacionadas ali na frente da delegacia e simplesmente botou fogo. E as chamas se alastraram rapidamente. Uma parte da parede da delegacia também foi atingida, além de 2 câmeras de segurança da parte da frente ali do local. Os carros tiveram perda total. Você tá vendo aí, olha, a tentativa dos bombeiros de conter essas chamas. No momento do crime estavam na delegacia um escrivão e um investigador, mas felizmente eles não sofreram ferimentos. Segundo a polícia, uma viatura que passava pelo local viu tudo acontecendo, acionou os bombeiros chegaram em poucos minutos e conseguiram controlar as chamas. O caso está sendo investigado, ainda não se sabe a motivação do crime, essa é até agora a única suspeita, olha. Na verdade, a única pista, né? Uma câmera de segurança que registrou um dos criminosos fazendo isso tudo aí. Caso que vem chegando do Pará, Wesley. Valeu, obrigado pelas suas informações. E agora a gente traz detalhes para você desse jovem que foi morto a tiros em uma tentativa de roubo de celular na zona sul de São Paulo. Ele estava a caminho de casa quando foi abordado por um ladrão que estava em uma moto. Veja a reportagem. A dor de ter um parente assassinado quase na porta de casa. Patrick Prates tinha 19 anos e trabalhava como atendente em uma padaria. Era meia-noite e o jovem voltava do trabalho acompanhado da amiga. Os dois subiam aqui, por esta rua, quando foram abordados pelo criminoso. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. 2 motoqueiros passam pela rua, mas um deles retorna, se aproxima das vítimas e anuncia o assalto. O jovem tenta pegar a arma. O criminoso faz um disparo. Os 2 caem junto com a moto. Durante a luta pela vida, o assaltante atira mais uma vez contra a vítima, que fica caída no asfalto. A amiga tenta se esconder atrás de um carro e grita por socorro. Ela fica em pânico enquanto o assassino foge sem levar nada. O assaltante queria roubar o aparelho celular do jovem. Os tiros acordaram os vizinhos. Seu Vicente ficou com medo de ser atingido por uma bala perdida. Nesta casa aqui bem em frente do local do crime mora o seu Vicente, a esposa. Vocês já estavam indo dormir quando ouviram os tiros? É, na cama já. Eu ainda queria levantar correndo, eu falei, 40 minutinhos, porque a gente não sabe, pensei que os tiros pudessem vir mais ali, né? Ao verem o jovem ferido, os moradores tentaram socorrê-lo.
Um momento muito de desespero, assim, na hora. Tinha acabado de acontecer. Ainda perguntou se a gente podia fazer massagem cardíaca, se tinha algum tipo de desfibrilador pra gente na hora. Só que... Patrick foi atingido 2 vezes, no peito e na cabeça, e não resistiu. A vizinhança conta que os assaltos envolvendo motoqueiros são constantes no bairro e reclama da falta de policiamento. Este morador, que prefere não aparecer, diz que os 2 filhos já tiveram que entregar celulares aos criminosos com medo de levar um tiro. Na rua de casa, aqui na Sua FDT, foi assaltada, o indivíduo sacou uma arma para ela e levou o celular dela e de mais 3 amigas. A polícia agora tenta ouvir testemunhas e busca novas imagens para identificar o motoqueiro que matou Patrick. Naquela mesma noite, ele também teria feito outras vítimas que sobreviveram por muito pouco. Parece que ele tentou atirar de novo também, só que, enfim, não deu certo. A arma acabou travando e ele não conseguiu. Olha só esse flagrante. Um posto de gasolina explodiu depois que um ladrão perdeu o controle do carro e acertou em cheio uma bomba de combustível. O criminoso acabou preso na sequência. Acompanhe. A mulher do posto correndo para dentro do posto, olha lá, maluca. As chamas se espalharam pelo posto de combustível rapidamente e em pouco tempo a bomba de gasolina explodiu. Vai explodir, mano. Olha lá. O corpo de bombeiros teve que ser acionado para conter o incêndio e evitar uma tragédia ainda maior. Depois que as chamas foram controladas, o cenário de destruição. 2 veículos foram completamente queimados pelo fogo. Este azul foi o que causou a explosão, um carro que havia acabado de ser roubado. Segundo a polícia, o veículo havia sido levado ali perto em Barros Filho. Depois que a vítima chamou a polícia, os agentes montaram um cerco, encontraram o carro e deram ordem de parada ao motorista. Mas o criminoso não respeitou os policiais, que decidiram fazer uma perseguição. Foi quando o homem perdeu o controle da direção e bateu em cheio no posto. Por sorte, ninguém ficou ferido na explosão. O criminoso foi identificado como Benjamin dos Santos Costa e foi preso em flagrante. Ele afirmou aos policiais que rendeu a vítima com uma arma de brinquedo, que, segundo ele, derreteu nas chamas. O bandido tá no chão. Vai explodir, pô. Olha lá o bandido lá, ó. Uma perícia foi feita no local e os investigadores agora vão analisar se as câmeras de segurança do posto gravaram a ação. Vai explodir, mano. Olha lá. E falando aí em incêndio em posto de combustível, olha esse flagrante desespero e também correria durante um incêndio em um posto de combustíveis na Avenida Braz Leme, aqui na Grande São Paulo. Gente, um grande susto, né? Possivelmente uma pane elétrica provocada ali na região do motor, na parte frontal do veículo, pode ter ocasionado incêndio. Aí você para pensar, imagina só, né, gente? Imagina só em cima do reservatório de combustível onde o carro estava. Então, uma correria danada por parte dos funcionários que tentavam ali conter as chamas, conter o incêndio e bem como fazer a retirada desse veículo, né? Um veículo Polo, que acabou aí, né, tendo esse incêndio, esse fogo aí, né? E parece que o homem que está ali juntamente com os frentistas, parece ser dono do veículo, está ali preocupado, né, para não perder o bem. Só que o fato, né, gente, um posto de combustíveis ali na Avenida Braz Leme, né, no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, onde você vê aí esse incêndio que causou um grande susto, tanto para o dono como também para os frentistas que trabalham nesse posto de combustíveis. Um perigo, um risco muito grande mesmo. Mas agora eu vou te mostrar uma cena revoltante. Uma grávida foi assaltada e agredida por 2 homens. Os criminosos levaram o carro da vítima e também outros pertences, mas deixaram para trás um trauma que vai ser difícil de superar. A motorista dá marcha ré para estacionar. Nesse momento, 2 homens de moto fecham o veículo. O garupa desce e abre a porta do carro. Ele age com violência, tira a mulher à força, que por pouco não é atropelada por um automóvel que saía da vaga. O suspeito chega a abrir a porta do passageiro. Em seguida, ele e o comparsa fogem apressados. A vítima é esta mulher, grávida de 7 meses. Ela ficou traumatizada com o que viveu. Estava olhando para trás para estacionar. Quando eu olhei para o outro lado, o revólver já estava apontado para mim. A mulher diz que o ladrão era truculento.
Por isso, ela teve medo de perder a vida. O cinto estava travado, aí eu falava com ele, pelo amor de Deus, para não matar meu bebê, e ele começou a me dar soco na barriga para tentar me tirar de dentro do carro. Só que devido às condições, eu não conseguia soltar o cinto, e ele me socando, eu falava, pelo amor de Deus, não me mata, eu vou entregar o carro. Foi onde que ele me puxou e me lançou para fora do carro. O carro havia sido trocado há pouco tempo e ainda estava sem o seguro. A vítima usava o veículo para trabalhar. Eu uso ele todos os dias para trabalhar, eu uso ele no ministério da minha igreja. Então, assim, não é um carro que a gente usa para qualquer coisa. Depois que o automóvel foi roubado, o marido da vítima ainda recebeu um telefonema. Do outro lado da linha, a pessoa queria R$2.000 para devolver o veículo. Pedi para que ele mandasse uma foto do carro. Ele mandando uma foto do carro ou semelhante, que eu tivesse certeza que o carro estivesse com ele, que a gente iria pagar o valor para ir buscar o carro. Aí ele foi, não rendeu o assunto, não, desligou o telefone e viu que a gente tinha percebido que fosse um golpe. O crime aconteceu no bairro Tirol, na região do Barreiro. Agora são 7h23. Um ataque no meio da rua. Uma mulher foi golpeada, na verdade, por um homem por conta de uma dívida. Ô Lucas, qual que era o valor que ela devia para ser agredida dessa forma aí? Wesley, a dívida era de apenas R$15. R$15. A mulher tem 27 anos, ela estava correndo do homem de camiseta vermelha quando foi atingida com uma faca. E aí depois ela foi até a esquina, atravessou a rua com as mãos nas costas, só que a vítima ainda encontrou o agressor e caminhou ao lado dele. Vai vendo a imagem, o flagrante aqui no balanço. Segundo a polícia militar, a mulher e o criminoso são usuários de droga. O suspeito acabou sendo preso e a mulher socorrida imediatamente levada em estado grave para um hospital. O ataque aconteceu em Rio Verde, Goiás. Wesley. Obrigado, Lucas, pelas suas informações. E é por tão pouco, né, gente? A gente vê aí que usuários, muitas das vezes são mortos, são executados por conta de valor assim, ó, 15, 20, 30 reais no mundo do tráfico aí, infelizmente. Tá aí detalhes para você sobre esse caso e essa situação. Mas agora, tem mais reportagem aqui do estado de São Paulo. 2 adolescentes que moram no mesmo bairro foram perseguidas por um homem num carro branco. No primeiro caso, o carro parou do lado da menina. O homem estava apenas de cueca e mostrou as partes íntimas para ela. A reportagem tem mais detalhes para você na tela do balanço. O abraço carinhoso do pai conforta e dá segurança para a menina de 10 anos que ainda está muito assustada com o que aconteceu. O pai da adolescente diz que a filha não consegue dormir sozinha. Tá difícil, ela não tá conseguindo dormir, ela tá dormindo com o irmão porque não consegue dormir sozinha na cama dela. Ele afirma que a filha também não consegue sair na rua sozinha. E quando fecha os olhos, lembra da imagem do homem. Ela falou que ela lembra das vozes dele, que é... entra no carro. Ela falou que quando ela fecha os olhos, ela lembra dessa voz. Entra no carro que eu vou te dar uma carona. O pai lembra que a filha estava indo para a igreja na última quarta-feira, dia 13 de janeiro, quando foi abordada por este homem em um carro branco. A menina precisou parar neste posto de combustíveis para se abrigar da chuva forte que caía naquele momento. Foi quando o motorista do carro pediu para ela entrar no veículo, dizendo que conhecia o pai dela e que a levaria para casa. Na sequência, o motorista desceu do carro e foi na direção da adolescente, que começou a gritar de medo, chamando a atenção das pessoas que estavam pelo local. Ela chegou aqui desesperada, chorando, bateu o portão, entrou correndo, bateu o portão, chorando desesperada. O primeiro caso aconteceu no final de dezembro, quando uma menina de 13 anos estava indo embora da casa da tia. Ela estava na calçada, caminhando em direção à casa onde mora com a família, quando o carro branco passa ao lado dela. Em seguida, o carro diminuiu a velocidade e quase para ao lado da menina. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, nesse momento, o homem estava apenas de cueca e mostrou as partes íntimas. O homem no carro branco teria abordado as meninas bem aqui nessa região do bairro Santa Gertrudes, em Jundiaí. Mas, segundo o relato dos familiares, este homem também estaria apavorando outras jovens em diversas regiões da cidade. Depois do que aconteceu, os familiares afirmam que as meninas só saem à rua acompanhadas. Inclusive, teriam mudado o comportamento a ponto de ficarem transtornadas ao cruzarem com um carro branco pelas ruas. Ela não pode ver um carro branco que ela já entra em desespero. Com medo do que aconteceu e pela segurança das filhas, os pais registraram boletins de ocorrência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os casos são investigados pela Delegacia da Mulher de Jundiaí.
Foi identificado o mesmo veículo e autor e os inquéritos estão em andamento. Agora veja comigo essa imagem revoltante. Um homem resolveu agredir com socos e chutes a própria esposa. E tudo no meio da rua, né? Com várias testemunhas. Em 1 minuto eu te conto todos os detalhes. Olha, vamos lá, você quer diversão, mas não abre mão da economia, certo? Gosta de ter controle de seus gastos, então essa dica é para você. Sky pré-pago, gente. Sky pré-pago é a TV da Sky que você recarrega como, quando, pelo tempo que quiser. Você compra equipamento, instala, faz recargas com o pacote Sky que mais combina com a sua família. Tem pacotes com desenhos, filmes, séries, notícias, programas esportivos e muito mais. É só você recarregar o seu Sky pré-pago a partir de R$ 14,90 e garantir um mundo de programação. E tudo sem mensalidade, tem som e imagem 100% digitais. Peruca, tem como melhorar? Conta aí. Claro que tem, gente. Com o Sky pré-pago você assiste no conforto da sua casa os lançamentos da telona. Você garante diversão para todo mundo, sabia? Então, vou repetir. Você pode alugar aquele filminho que fazia tempo que você queria ter visto no cinema. E Sky pré-pago chegou para mudar o seu jeito de se divertir. Pega o telefone, liga agora mesmo, 0800 940 2356. Vou repetir, 0800 940 2356. Compre seu Sky pré-pago e recarregue. Agora são 7 horas e 28 minutos. Agora sim as informações desse espancamento covarde. Lucas Carvalho, esse homem foi preso por agredir a companheira, é isso? Foi preso sim, viu, Wesley? São cenas revoltantes. Vai observando na tela da Record do Balanço Geral amanhã. O homem começou a agredir a esposa com socos e chutes e ele não se intimidou com a presença das testemunhas não, viu, Wesley? Foi tudo ali, olha, na frente de todo mundo. Tudo aconteceu na frente de um bar. Ele ainda arrastou a mulher por alguns metros e continuou batendo nela, espancando essa mulher. Vai observando aí, até que a vítima ela consegue se levantar, só que aí ela desmaiou logo em seguida. A polícia militar foi chamada, eles socorreram a mulher e a partir desse momento começou a busca intensa por esse homem, porque ele fugiu do local. Depois ele foi encontrado, esse agressor, escondido num restaurante. E ali sim, Wesley, ali ele teve que prestar os esclarecimentos. Ele foi preso por tentativa de homicídio. Foi levado para a delegacia, testemunhas também foram ouvidas para saber exatamente como tudo aconteceu e por que aconteceu, o que motivou essa agressão. Evidentemente não há justificativa, mas as testemunhas foram importantes nessa história que vem chegando do Pernambuco. Que ele seja responsabilizado criminalmente, né, gente? Não dá para admitir tanta violência, tantas mulheres sendo agredidas. É uma tentativa de homicídio. Você viu o que ele fez com ela? Não dá para admitir, gente, isso no mundo que a gente vive hoje, mulheres sendo violentadas dessa forma, não dá para acreditar. Roda a vinheta, 3 segundos, eu tô de volta. Seguimos com notícia, com informação até às 8h30 da manhã, trazendo detalhes agora para você de um criminoso que foi baleado durante uma perseguição policial em São Paulo. Ele estava em uma moto usada para fazer assaltos e tentou fugir da abordagem. Acompanhe. O criminoso tentou escapar da polícia por pelo menos 5 quilômetros. A perseguição começou em Diadema e só terminou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Quando o ladrão viu os policiais, ele acelerou a moto, que estava com a placa coberta. Os PMs, também de moto, tentaram abordá-lo, mas o suspeito não obedeceu a ordem de parada. Foi aí que começou o corre-corre. Durante o trajeto, o criminoso teria tentado atirar nos policiais que revidaram. O criminoso foi baleado a cerca de 400 metros daqui. Ainda assim, ferido, ele continuou fugindo da polícia e exatamente aqui nesse ponto ele acabou sendo rendido. Aqui a gente vê, inclusive, ainda estão o capacete, o par de tênis, a moto permanece caída e o local está isolado para o trabalho da perícia. Esse homem ele foi baleado na perna, foi levado para o pronto-socorro central sob escolta policial e depois disso vai ser preso. A polícia já sabe que esse homem usava essa moto para cometer assaltos aqui na região. A polícia já identificou uma das vítimas do ladrão da moto preta. O caso foi registrado nesta delegacia de São Bernardo do Campo, que deve apurar se existem outras queixas de roubo envolvendo o mesmo criminoso.
E agora tem mais notícia ao vivo aqui de São Paulo para você, trazendo detalhes de um carro que bateu em um poste no centro de São Paulo. Bruno Piscinato, olha as imagens, gente, impressionantes essa colisão contra esse poste. Inclusive, no último fim de semana, uma série de acidentes semelhantes e parecidos aconteceram no nosso trânsito. Bruno, as informações são com você. Alguém ficou ferido aí, meu amigo? Olha, Wesley, ficou sim, o motorista ficou ferido, como você disse, uma segunda-feira que começa com muitos acidentes de trânsito. Olha que imagem muito forte, né? Uma pancada realmente que esse carro deu aqui. A gente está numa região muito central e muito importante de São Paulo. Aqui é a entrada da Alameda Santos e ali a Rua da Consolação. Pra gente tentar explicar, vou pedir pro Daniel abrir um pouco a imagem. Tá ali, Rua da Consolação ali atrás, esse carro vinha subindo, foi entrar na Alameda Santos, perdeu o controle e se chocou de frente nesse poste. E olha, vamos falar, por sorte ele achou o poste, viu, Wesley? Porque se não tivesse o poste, ele iria invadir aqui a calçada, e é uma calçada onde tem muita movimentação de pedestres. A gente está a poucos metros da Avenida Paulista e esse motorista se perdeu. Então, informações sobre o motorista que estava ali dentro, ele teve ferimentos, sim, leves, foi levado para um hospital daqui da região, dá até para ver que o airbag foi acionado do carro e a imagem realmente impressiona. Mais uma vez, os motoristas não tomando o devido cuidado, né? Nítido que ele estava acima da velocidade permitida aqui pela via. Uma pancada muito forte, uma imagem forte que vem aqui da região da Avenida Paulista de São Paulo. Esse veículo que vai ser retirado, a polícia está isolando a área e depois vai ser retirado com o guincho esse veículo. Mais um acidente aqui na cidade de São Paulo pela manhã. Motorista então pro hospital e o carro completamente destruído aqui na Alameda Santos, próxima região da Paulista, Wesley. Obrigado pelas suas informações. E falando de trânsito ainda aqui no Balanço Geral Manhã, a gente traz detalhes agora de um homem que ficou gravemente ferido após um acidente de carro na Grande São Paulo. O veículo em que ele estava acabou batendo em um poste. A reportagem tem mais detalhes a seguir. O carro ficou completamente destruído. O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã na Avenida do Estado, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Além do motorista, outros 4 passageiros, 2 homens e 2 mulheres, estavam no veículo. A suspeita da polícia é de racha. Possivelmente, o carro vinha em alta velocidade, perdeu o controle na curva, bateu e derrubou o poste de energia, se arrastou por mais alguns metros e bateu no outro poste. O motorista em estado grave foi socorrido por um helicóptero da Polícia Militar e levado para o Hospital das Clínicas em São Paulo. As outras vítimas foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento de São Caetano. No Parque do Carmo, zona leste de São Paulo, uma mulher morreu após uma batida. 2 carros desciam a avenida. O da direita perdeu o controle, bateu no veículo ao lado e num poste. A condutora Brenda Araújo, de 27 anos, morreu na hora. Ela estava sozinha no momento da colisão. Poucos minutos antes, havia deixado o pai no trabalho. Com a força da batida, o outro carro subiu no canteiro central, derrubou um poste de iluminação e capotou. 5 passageiros estavam no veículo. Agora olha esse caso, o funcionário de uma oficina saiu escondido com o carro do cliente e bateu o veículo. Que prejuízo agora, hein, Lucas? Prejuízo danado, né? A caminhonete tinha sido deixada numa oficina para um conserto, só que aí, Wesley, olha o que o funcionário fez. Ele resolveu pegar o veículo escondido e saiu para dar uma voltinha. O detalhe é que no caminho o rapaz acabou batendo essa caminhonete, até derrubou uma placa. O funcionário, Wesley, nem tinha carteira de habilitação e ele depois ainda confessou que estava bêbado. Olha só, é uma sequência de irresponsabilidades, né? Agora, você imagina a revolta do dono do carro. Ele falou que tinha deixado o carro ali na oficina para trocar a lona, pastilha de freio e a bomba de água. Só que aí teve essa surpresa nada agradável quando ele soube do acidente. A frente do carro ali ficou destruída e agora a oficina vai ter de arcar com todo o conserto, com todo esse prejuízo e é claro que o funcionário vai ser punido. É flagrante, é notícia chegando de Curitiba, no Paraná. Obrigado, Lucas. E a gente vai ao vivo agora com o comandante Juan, trazendo detalhes de mais um acidente na Grande São Paulo. Polícia Militar no local. Comandante Juan, é com você. Olha, Wesley, nesse momento a gente sobrevoa a zona norte de São Paulo, bem próximo aqui à região da Marginal do Rio Tietê, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, uma importante via que liga a zona norte à Marginal do Rio Tietê. O motorista perdeu o controle, bateu de lado no poste. A gente está aguardando agora a confirmação, informações
sobre feridos nessa ocorrência. A Polícia Militar está no local e uma faixa está interditada por conta deste acidente, Wesley. Obrigado, comandante João, pelas suas informações. Mais um acidente, né? Uma série de acidentes do nosso trânsito já nesse início de semana na Grande São Paulo, infelizmente. 7 horas e 36 minutos. Vamos falar aqui da mega operação em São Paulo para vacinar profissionais da saúde. A repórter Maria Carolina Paz vai trazer detalhes agora do Hospital das Clínicas, que tem mais informações sobre esse início da vacinação. Cacá. Começou, né, Wesley? Que boa notícia pra gente dar aqui no Balanço Geral amanhã. Os primeiros voluntários, eles estão recebendo a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Nós estamos dentro do Centro de Convenções Rebouças, onde foi montado realmente toda essa estrutura para receber os cerca de 30 mil profissionais da área da saúde do Hospital das Clínicas. Ao meu lado, a professora Heloísa Bonfá, diretora aqui do Hospital das Clínicas, vai nos contar como é que vai funcionar essa logística. No dia de hoje, vocês estão entendendo como é que tudo vai acontecer? Bom dia. Bom dia, é um piloto onde nós temos os voluntários sendo vacinados, então nós estamos testando todo o sistema e a partir de terça-feira nós começamos o sistema de 12 horas e nós temos o agendamento dos nossos funcionários através de um site. Eles veem o nome, o horário, a data e o horário e eles vêm para cá. Quantos são no dia de hoje? Hoje, aproximadamente 400 pessoas. E a expectativa são cerca de 30 mil profissionais. Até que dia? Nós queremos fazer até quinta-feira e, se for necessário, nós vamos estender até sexta-feira. E aí a vacina são 2 doses, tem um intervalo de 21 dias entre essas 2 doses. Como é que vai funcionar a convocação daqui 21 dias? A convocação vai ser da mesma forma, através do mesmo site, com o nome dos nossos funcionários, data e horário de agendamento. E aí esse posto aqui do Hospital das Clínicas, ele fica fechado durante esse período? Durante 21 dias ele fica fechado ou ele vai servir para protocolos, nós ainda não sabemos, mas ele fica fechado porque ele só vai funcionar para os funcionários. Professora, um dia histórico, importante, qual que é o sentimento? É uma emoção muito grande. Nós estamos há 10 meses nessa luta, as pessoas estavam sem perspectiva da saúde, vendo uma segunda onda chegando. Perfeito, muito obrigada, professora, parabéns pelo trabalho. Wesley, a gente continua acompanhando toda a movimentação, volto com você no estúdio. Parabéns pela cobertura, Cacá, e a todas as nossas equipes envolvidas aí, né, nesse início da vacinação na Grande São Paulo. E a gente vai agora ao vivo com o repórter Romeu Piccoli, né, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde começa o transporte aéreo das vacinas para outros estados. Romeu, bom dia, como que está a movimentação por aí? Oi, bom dia, Wesley. Nesse momento, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está fazendo essa cerimônia de entrega das vacinas. Ele acabou de dizer que ainda hoje todas as doses, 6 milhões de doses, serão entregues aos estados até às 5 horas da tarde. O transporte será feito por aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira, e também por aviões comerciais de empresas que se disponibilizaram a fazer essas entregas. Caminhões com cargas refrigeradas também vão participar dessa operação. A gente sabe assim, que os primeiros estados, além do Distrito Federal, a receber vão ser Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. A região norte vai receber 296 mil doses, a região nordeste 1.200.000 doses, o centro-oeste 415 mil, a região sul 680 mil doses, o sudeste 3 milhões de doses. As comunidades indígenas, as populações indígenas aldeadas, já têm 907 mil doses separadas. Obrigado, Romeu, pelas suas informações. E uma enfermeira aqui da Zona Leste de São Paulo foi a escolhida para abrir a campanha de vacinação emergencial. Ela foi a primeira pessoa vacinada no Brasil. Veja. A primeira brasileira a receber a dose da vacina contra o coronavírus tem 54 anos e mora em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Vim da onde eu vim, da minha origem, pessoa humilde, para mim isso é um orgulho ímpar. Estou fazendo parte da história dessa vez. Mônica Calazans trabalha como enfermeira do Instituto Emílio Ribas. Além de ser profissional da saúde, ela está no grupo de risco por ser obesa, diabética e hipertensa. Mônica também foi uma das voluntárias na pesquisa da vacina.
Mas no período em que a Coronavac estava sendo testada, ela recebeu placebo, substância que não faz efeito. Agora, finalmente vacinada, Mônica comemorou. Todo mundo me criticou porque eu tomei a vacina no início, mas eu deixei bem claro que eu não sou cobaia, eu sou participante de pesquisa e enfatizo que eu tenho muito orgulho de tudo isso. A enfermeira recebeu a dose minutos depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou por unanimidade 2 vacinas em caráter emergencial. A Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac com o Instituto Butantan, e a vacina de Oxford, da AstraZeneca, com a Fundação Oswaldo Cruz. São vacinas seguras e eficazes e se houver uma adesão maciça, a gente pode controlar a pandemia. Ela usa a mesma tecnologia da vacina da gripe que a gente toma anualmente, que é um vírus inativo, que não é capaz de produzir doença. Além de Mônica, mais de 100 funcionários do Hospital das Clínicas, entre médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, receberam a dose da Coronavac. Outros profissionais da saúde vão ser vacinados a partir de hoje em 7 hospitais de referência do estado de São Paulo, que vão receber 60 mil doses da Coronavac. A população vai começar a ser vacinada quando houver um cronograma. Isso vai depender de como o Ministério da Saúde vai distribuir as vacinas. Mais de 4 milhões de doses da Coronavac foram levadas em caminhões do Instituto Butantan até o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, e foram armazenadas em um galpão do governo federal que vai ficar responsável pela distribuição das vacinas pelo Brasil. 1.300.000 doses ficaram no estado de São Paulo. E a pessoa que acabou de tomar vacina, ela não sabe se produziu anticorpos, se ela será uma pessoa que já está numa situação segura. Então, quem toma vacina deve continuar com as medidas de distanciamento, usando máscara. Agora ainda é o momento da máscara, do distanciamento, da não aglomeração, lavar as mãos, usar o álcool em gel e ter procedimentos que nos protejam. Agora presta atenção nessa imagem impressionante. Um caminhão carregado com material reciclável caiu dentro de um rio. O motorista contou que foi fechado por um carro e por isso perdeu o controle do veículo. Veja. Câmeras de segurança registraram o acidente. O caminhão de pequeno porte está parado no sinal. O semáforo abre, o motorista arranca e, de repente, vai direto para dentro do rio. O veículo passa pela grade, bate na viga e vira. Quem passava pela região registrou o resgate do motorista. Depois de colocar uma escada, um homem desce, se aproxima do caminhoneiro e arranca a porta do veículo. Ele tá vivo, calma, irmão, o momento tá chegando. Com dificuldade, o jovem de 22 anos desce do caminhão. Ele é amparado pelas testemunhas. Deita ele aí, ó. A vítima foi socorrida pelo SAMU. Segundo a Polícia Militar, ele estava confuso e contou que foi fechado por um carro. Ele informou que ele vinha sentido centro, né? E um veículo teria fechado ele perdeu o controle do caminhão próximo ao semáforo e aí passou pelo gradil e caiu no ribeirão. O dono do caminhão contou que o veículo saiu de Contagem e seguia para um galpão no bairro Salgado Filho. Ele estava carregado com material reciclável. O funcionário carregou ontem à noite para trazer aqui no Cássio aqui, né, que ele trabalha com plástico. Ia vender os materiais. O jovem tinha começado a trabalhar na empresa há uma semana. Foi necessário o uso de um caminhão Munk para retirar o veículo, que, segundo a PM, estava com a documentação regular. O veículo, ele tem condições de ser liberado, tá tudo ok a princípio. A polícia deve ouvir o motorista e confirmar a real causa do acidente. O indivíduo está no hospital, vai ser feito um contato pessoal com ele, verificar com ele mais informações e verificar a capacidade física dele. A partir daí é que nós tomamos o próximo passo. 7 horas e 45 minutos. Agora veja comigo esse caso. Por pouco, um grave acidente não aconteceu em uma avenida movimentada. Lucas Carvalho, o carro perdeu a roda no meio da pista. Um baita susto, Wesley. Vai vendo na imagem que a gente está exibindo. Olha aí no destaque, ó. A roda fazendo todo esse trajeto aí, olha, no meio da avenida, movimentadíssima, né? O carro acabou perdendo uma das rodas e aí o pneu vai rolando pela pista a ponto de causar um acidente, né, Wesley? Tamanha movimentação aí dessa via. A imagem não mostra, só que a roda, ela só parou depois que bateu na vitrine de uma loja.
Por sorte, ninguém se feriu, ninguém foi atingido e o motorista se comprometeu a pagar pelo vidro quebrado. Ele teve o prejuízo do carro, vai ter que arcar com o prejuízo também da vitrine quebrada da loja, mas por sorte não teve um acidente mais grave, não teve morte, não teve gente ferida. É flagrante internacional chegando pra gente, essa vem do Vietnã. Agora vamos com esse caso de uma pastelaria que foi alvo de ladrões armados e com toucas ninja em São Paulo. O local estava cheio de clientes na hora do crime. Eles fizeram a limpa no local. Inclusive, uma das vítimas tentou fugir, mas foi vista pelos bandidos e teve que entregar tudo. Veja a reportagem. Passa das 10 da noite quando 2 bandidos entram na pastelaria e anunciam um assalto. Primeiro eles rendem um entregador. Veja que nesse momento, a atendente e o funcionário levantam os braços. Eles pedem calma aos bandidos. Repare agora na mesa. Assim que os ladrões entram, a mulher protege a filha, sentada no canto. Os bandidos rendem também os funcionários que estão na cozinha. Eles chegaram pelo canto da loja, a gente não tem visão do canto, então não dava nem para ver que eles estavam chegando. Então eles chegaram pelo canto da loja, já chegaram encapuzados já, aí chegou apontando a arma pro motoboy, falando já para ele abaixar a cabeça, falando para todo mundo ficar quieto. Aí ele já chegou em mim e já falou, passa o telefone, passa o dinheiro, passa tudo. Aí ele já viu a porta da cozinha, já entrou na cozinha, chegou e falou assim, pode vir, todo mundo aqui pra frente, celular, dinheiro. As câmeras do estabelecimento também registram quando uma das vítimas tenta escapar. Mas veja, os bandidos percebem, vão atrás e obrigam o homem a retornar para o comércio. Quando os bandidos chegaram, faltava pouco tempo para a pastelaria fechar. Os criminosos permaneceram cerca de 2 minutos aqui dentro. Depois de pegar dinheiro e também os pertences das vítimas, a dupla fugiu daqui e não foi mais vista. Os ladrões usavam touca ninja e capuz. Eles estavam armados e faziam muitas ameaças. Ao todo, a dupla levou cerca de R$300 do caixa, além dos celulares das vítimas. Apesar de apenas os 2 terem entrado no estabelecimento, existe a suspeita de que outros bandidos tenham participado do crime, levando os assaltantes até a rua da pastelaria e dando cobertura. Agora veja esse flagrante de perseguição na zona leste de São Paulo. Desta vez, 2 suspeitos foram presos e uma arma foi apreendida. O repórter Bruno Piscinato tem mais informações. Bruno. Pois é, Wesley, de acordo com a Polícia Militar, policiais da ROCAN, a Ronda Ostensiva com apoio de motocicletas, estava fazendo ali patrulha pela Zona Leste e viu uma atitude suspeita de 2 homens em cima de uma motocicleta. Eles então abordaram os 2 homens que fugiram, não aceitaram a parada da polícia e começou então uma perseguição, vários quilômetros de perseguição pelas ruas da Zona Leste, até que na região de Itaquera, os policiais conseguiram então render os 2 suspeitos e durante a revista, os policiais encontraram uma arma de fogo. Os 2 foram levados para a delegacia e foram presos por porte ilegal de arma. A polícia então conseguiu agir antes dos bandidos. A suspeita dos policiais é que eles estavam fazendo roubos pela região e iam iniciar, na verdade, uma sequência de arrastão, roubando celulares de pessoas que passavam pelas ruas. Então, prisão que aconteceu em Itaquera, Wesley. Obrigado, Bruno, pelas suas informações e vamos com esse caso de um motorista de aplicativo.